Alô, alô, Brasil! Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Celta de Vigo e Real Madrid pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, né? O Real Madrid aí precisando vencer pra não deixar o Barcelona disparar na liderança, né? O Real Madrid se perder e o Barcelona vencendo, o Barcelona vai abrir 7 pontos de vantagem para o Real Madrid e aí praticamente matar, né, a disputa do Campeonato Espanhol. O jogo será apitado pelo árbitro Isidro Díaz de Mera, né, árbitro espanhol de 35 anos. O Real Madrid, o Barcelona com 4 pontos de vantagem para o Real Madrid. O Celta de Vigo é o quarto colocado. Real Madrid com muitos problemas, né, já o Celta de Vigo com algumas recuperações de alguns jogadores, mas é isso, o Real Madrid aí buscando vencer para o ano não ir pro ralo, para a temporada não ir embora já em março, né? Então assim, antes de saber tudo sobre Real Madrid e Celta de Vigo, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, ativa o sininho aí na inscrição. Valeu, e é isso, gente. Duelo bem complicado para o Real Madrid, né? Real Madrid aí com muitos desfalques, muitas lesões. A semana um pouco conturbada do Real Madrid, né? De segunda-feira para cá, após a derrota contra o Getafe, muitos problemas aí de lesões, Real Madrid com suspensões, então assim, Real Madrid precisa vencer, claro, né, vencer a todo custo. A entrevista do Arbeloa de hoje, meio que ele tentando ser positivo, também de cara aos inúmeros problemas, né, de lesões. As perguntas foram muito ligadas a esse tema sobre a ausência de Mbappé, de Jude Bellingham, os problemas aí com o Huijsen, se o Asensio vai estar disponível. Então assim, Real Madrid precisando vencer de toda forma, porque aí isso aí, claro, já é mais opinião do que informação, do que o Real Madrid perdendo. O Real Madrid dá adeus ao título de La Liga. Liga Espanhola sendo decidida no Balaídos, 12 anos depois, né? O Real Madrid perdeu a Liga Espanhola, a chance de disputar o Campeonato Espanhol lá em 2014, quando na penúltima rodada, acredito, o 30ª antepenúltima, perdeu para o Celta de Vigo 2-0, inclusive a última derrota do Real Madrid em Balaídos em 2014. Aquela derrota tirou as chances do Real Madrid conquistar La Liga naquela temporada, onde o Real Madrid conquistou o campeonato, a Copa do Rei, né, e a tão ansiada La Décima. Já falei aqui sobre o Real Madrid com números de desfalques, né, entre eles Militão, Jude Bellingham, Mbappé, Ceballos, Rodrigo. Essas são lesões aí mais graves. Outros suspensos, né? O Huijsen, o Carreiras e o Márcio Antunes estão suspensos. O Alaba se junta à lista de lesionados, né? O Alaba com um problema aí na panturrilha, não vai ficar à disposição do Álvaro Arbeloa para o jogo de amanhã. Mas claro, né? A lesão de Rodrigo é o tema principal. Porém, nem tudo são notícias ruins, né? Já que o Álvaro Arbeloa contou com a volta do Eduardo Camavinga, que passou aí a semana com uma inflamação no dente, problema no dente aí do Eduardo Camavinga. Eu vi até gente no Twitter falando que problemas no dente podem impactar na musculatura. Isso aí eu não sabia, não sei, não cheguei a pesquisar sobre isso, mas eu vi gente falando e eu pensei, olha, um problema meio chato aí para o Eduardo Camavinga, que é um jogador que volta e meia tem algumas lesões musculares, mas é isso. Depois dessa inflamação no dente, ele estava com muitas dores, voltou a ficar à disposição do Álvaro Arbeloa. Você pode pensar que sim, né? Pode pensar até que é um jogo do Real Madrid Castilha, mas não, o Real Madrid principal com muitos problemas, então tendo que recorrer ao Real Madrid Castilha. Então Lamine Fati, Diego Aguado, Cesteiro, Miguel Ángel, Palacios, Thiago Pitarchi estarão aí com o elenco principal, né? O Thiago deve passar a ser titular no meio campo do Real Madrid. Não se surpreenda se Thiago for titular até o final da temporada. Mas a principal notícia da semana do Real Madrid para mim é a lesão do Rodrigo, né? A ruptura do ligamento cruzado anterior na partida contra o Getafe, também teve uma ruptura no menisco. É a notícia mais triste dessa semana no Real Madrid, né? Uma pena, o Rodrigo aí contando os dias para a Copa do Mundo, né? 3-4 dias antes tinha saído a entrevista do Rodrigo ali com a Cazé TV sobre como ele estava ansioso. Até ele falou sobre como seria ganhar a Copa do Mundo com o Neymar, né? Mas assim, muito triste. Mas o Rodrigo está fora da temporada. Ano difícil para o Rodrigo, né? Ano bem difícil para o Rodrigo, que teve um dezembro bom. O Rodrigo estava dando a volta por cima na temporada ali no mês de dezembro, quando teve aí uma sequência de gols e assistências, jogando bem. Mas aí veio janeiro, depois da Supercopa da Espanha, ele jogou 30 minutos, que foi os 30 minutos da lesão dele contra o Getafe. Então
problemas na coxa, né? Sobrecarga, passou um mês fora, foi suspenso. No jogo contra o Benfica, que ele volta, é expulso, volta a se machucar, mas estava suspenso quando se recuperou. E aí, quando voltou a jogar, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um lance bobo, né? A lesão do Rodrigo, um lance muito bobo. Ele tentou fazer aquele movimento de vai e volta, né? Ali com o zagueiro. E aí o joelho dá aquela estilingada, a gente percebe que o joelho dá uma forçada. E aí ele até no momento cai, mas depois volta a jogar. Mas infelizmente veio a notícia negativa da lesão do Rodrigo. Kylian Mbappé, né? O Kylian Mbappé aí, semana bem agitada sobre a lesão do Kylian Mbappé também, porque após o jogo contra o Getafe, surgiu notícias aí de que o Mbappé foi procurar opiniões diferentes da dos médicos do Real Madrid. Sabemos aí toda a crise em relação aos médicos do Real Madrid, mas o Kylian Mbappé está em tratamento. O Real Madrid permitiu que o Mbappé fosse procurar outros especialistas, está em tratamento, busca retornar para o jogo da volta contra o Manchester City. Esse é o prazo, né? É muito difícil. O Mbappé não vai estar à disposição para o jogo da semana que vem, né? Até porque ele nem está treinando. Tá na França, né? O Mbappé fazendo todo o processo de recuperação. Então, assim, Mbappé buscando a lesão dele no ligamento, né? Essa entorse no ligamento do joelho. E é o ligamento posterior, não é o cruzado, né? Então é uma lesão que demora para se regenerar, mas o Mbappé aí deve levar aí pelo menos 3 a 4 semanas para voltar 100%, né? Se o Mbappé voltar antes, sabemos que o Mbappé está forçando. Eu já deixo aqui para vocês, né? O Mbappé voltando antes, se o Mbappé jogar no jogo da volta contra o Manchester City, foi no sacrifício, sabe? O Mbappé não está 100%, o Mbappé não tem condições de jogo, assim como o Jude Bellingham. Então, assim, o Real Madrid decidindo seu mês, né? O Real Madrid decidindo sua temporada sem seus principais jogadores. Já de olho no rival, né? Jogo contra o Celta de Vigo. Celta de Vigo vem de 4 vitórias seguidas, né? Entre Campeonato Espanhol, outras competições. Não sei se é a Conference ou é a Europa League, mas o Celta de Vigo aí... Deixa eu ver se é a Conference ou a Europa League, mas aí o Celta de Vigo... Liga Europa, né? Então, na Liga Europa venceu o PAOK no dia 26 de fevereiro. Então, é um Celta de Vigo aí disputando competição europeia. Um Celta de Vigo confronto. É um time muito chato, né? Venceu, se classificou, venceu os 2 jogos contra o PAOK. Então, assim, o Celta de Vigo é um time muito, muito chato. E que venceu o Real Madrid no primeiro turno. Num jogo que o Real Madrid pressionou, mas aí levou um gol besta no começo do segundo tempo. E aí no final do jogo tem o gol para finalizar, tem expulsão de vários jogadores. Então, assim, Celta de Vigo é um time muito competitivo, tá na 6ª colocação do Campeonato Espanhol, então tá aí brigando pelas competições europeias. Acredito que não chega na disputa pela Liga dos Campeões, mas aí deve beliscar novamente uma Europa League. Como eu falei no começo do vídeo, o Real Madrid não perde em Balaídos desde 2014, né? Naquele dia foi 2-0. Se não me salva a memória, o Rafinha Alcântara marcou para o Celta de Vigo. O técnico na época era o Luiz Henrique, que na temporada posterior foi treinar o Barcelona, que acabou ganhando a Tríplice Coroa. Então, assim, o Celta de Vigo não vence o Real Madrid dentro de casa há 12 jogos, são 12 anos, né? Então, as 2 vitórias do Celta nesse intervalo de tempo foram as 2 no Santiago Bernabéu, a de dezembro agora há poucos meses, e lá em 2017, não sei se vocês vão lembrar, esse jogo em janeiro de 2017, válido pelas quartas de finais da Copa do Rei da Espanha, tirou a chance do Real Madrid conquistar a Tríplice Coroa, né? No jogo da volta foi 2-2 lá em Balaídos, com um gol contra do Danilo. A torcida do Real Madrid tem uma certa mágoa com o Danilo por conta desse jogo. E aí o Celta de Vigo amanhã tem tudo para derrubar esse tabu, né? Eu diria que o Celta amanhã tem tudo para derrubar esse tabu. Celta joga com um esquema de 3 zagueiros, né? Então o Celta defende com a linha de 5 ali nos seus defensores, no meio campo geralmente com a linha de 4. Então um Celta fechadinho, claro, né? Vai sair em muitos momentos. Eu acho que o Real Madrid não vai abafar o Celta assim o jogo inteiro. Então vai ser um jogo de trocação, mas quando o Celta baixar as linhas, vai ser um problema para o Real Madrid, porque a temporada inteira o Real Madrid sofreu contra times que se fecham em linha
de 5. Jogou fechadinho lá atrás, você consegue parar o Real Madrid. Então, assim, o Real Madrid amanhã vai ter muitas dificuldades contra o Celta de Vigo. Jogo bem complicado, como eu falei para vocês. Helder, palpites. Olha, eu diria que um 2-0 pro Celta de Vigo, viu? Visto os desfalques do Real Madrid, né? São 8 ou 9 desfalques. Ainda não tem a confirmação do Asensio até a hora que eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, é um Celta que tá em boa fase. Um Celta em boa fase, jogando em casa. Contra o Real Madrid em crise, o Álvaro Arbeloa tá tentando ser positivo. Mas a verdade é que a casa tá em chamas, né? O Real Madrid tá em chamas. É uma temporada muito, muito complicada do clube da capital espanhola. Mais uma. Então, assim... Eu diria um palpite aí 2-0 Celta ou 3-1. Acho que o Celta vence amanhã o Real Madrid e amanhã o Real Madrid acaba se despedindo do campeonato espanhol. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. É isso, valeu e até a próxima. Amanhã depois do jogo teremos vídeos para vocês. Valeu!